Hoje eu vou gravar as respostas das dúvidas que não foram respondidas no dia da live, mas algumas que foram também estão aqui, porque não teve como eu selecionar. E os comentários dos comentários que houve também. Vamos comentar alguns comentários, né? Vamos ver o que o povo disse na live. Em caso de aerofotogrametria com marco M, também vai para análise? Vamos ver no manual? Então, o que diz o manual sobre a aerofotogrametria? É o tipo de posicionamento PS1. Ele pode ser usado em limite artificial, natural ou inacessível. Mas, qual foi a pergunta do colega? Ele pode usar tipo M. Tipo M é implantado. Então, aqui é bem claro, tem um 19 aqui, esse 19 quer dizer que, com exceção de versos... Na semana passada, eu não tinha opção de desmembramento, tive que pedir o cancelamento. Normalmente, não sei se foi o seu caso, mas normalmente quando não tem opção de cancelamento é porque o imóvel não está registrado ainda. Não sei se é o seu caso, né? Pode ser que seja outro, mas 99% das vezes é porque não está registrado no CIGEF, porque às vezes está no cartório, mas não está no CIGEF. Precisamos ter mais disciplinas de negociação para podermos valorizar nosso serviço. Isso aqui foi quando a gente estava falando de valorização do serviço, valorização profissional. E sim, a gente precisa de negociar melhor, saber fazer uma melhor negociação, mostrar para que estamos ali naquele local, atendendo aquele cliente, por que estamos. E nós estamos através do nosso conhecimento. Quanto mais conhecimento você adquire, mais você tem como negociar com o cliente. Quanto mais você é organizado e disciplinado no seu escritório, na sua profissão, mais você tem poder de negociação. Por quê? Porque se você é disciplinado, você já tem uma proposta, você já tem uma planilha de preços, ou você já tem como você fazer isso tudo, e você já sabe tudo que você vai necessitar, tudo que você vai usar. Então, quanto mais disciplina você tem, mais você vai valorizar o seu serviço. Os conselhos poderiam intermediar junto aos comitês mais diálogo com os profissionais, haja vista que é mais fácil falar com Lula do que com o analista. Agora, com essa análise nacional, talvez seja até pior, porque você não sabe quem está analisando o seu requerimento. Então, se você mora em São Paulo e seu requerimento, você não vai saber onde que ele está, mas suponhamos que ele esteja no Amazonas. Talvez por telefone eles poderiam atender, poderiam facilitar. Mas, infelizmente, eu sou obrigada a concordar com o colega. E, por incrível que pareça, a analista que mais atende e que atende melhor é a Keide, que é a chefe de todas. É que teria 1000 razões, 1000 motivos para falar que não tem tempo. No entanto, está sempre com boa vontade para atender. Mas, é claro, não vamos falar generalizar, não, porque tem muito analista bom. Tem analista que responde e-mail, tem analista que atende telefone, tem analista que atende pessoalmente. Então, assim, mas é claro que os comitês, os conselhos deveriam, sim, ter mais um pouquinho de comprometimento com os profissionais, porque se eles pagam, se eles recolhem anualmente aquela taxa e eles ficam desamparados, por exemplo, quantas vezes nós vemos aí pessoas praticando o exercício legal da profissão, e às vezes o comitê sabe, não sabe, e o conselho sabe, não faz nada. Mas, Margarete, uma explicação. Como implantar vértice V, alinhamento, certificação por terceira, deve ser terceira norma. Por esquecimento daquele colega, se introduzir o vértice de divisa. Deve ser diretamente pelo CIGEF analista? Ah, tá bom, entendi. Ele tem uma divisa e o colega esqueceu de inserir um vértice na divisa. Então, você não pode implantar um vértice tipo V. O vértice tipo V é somente para locais inacessíveis, e o local aí provavelmente não é inacessível. Então, o que você vai fazer? Você vai pedir para o colega, se ele for fazer o levantamento do marco, implantar o marco, e ele faça essa inclusão do marco, porque se é atualização de parcela, ele faz rapidinho e provavelmente, na maioria das vezes, nem vai para análise. Se for também, ele só enviar o processamento, o levantamento, está tudo bem. Agora, vértice tipo V, jamais.
Poderia comentar, Margarete, sobre a inclusão de vértices novos perante linhas secas de gel certificado mais antigo no CIGEF, suas tolerâncias e procedimentos das diferentes SRs? É o seguinte, não tem procedimento diferente, não. Isso está na norma e os analistas, sejam do Amazonas ou seja do Rio Grande do Sul, ele tem que seguir o que está na norma. Principalmente agora que a análise nacional não tem como os analistas ficarem fazendo cada um com um pensamento, não. Agora tem que seguir mais ao pé da letra a norma. Então, esses vértices novos é através de atualização de parcela. Quem vai solicitar é quem certificou a parcela quando ela foi certificada. Aí você vai solicitar para ele vai incluir o vértice. E normalmente é até meio metro, essa tolerância. Passou de meio metro, aí irá para análise. Passou de 9 metros, aí nem análise, aí é indeferido permanentemente, né, para aquela situação que está apresentando. Sobre a implantação de marcos, eu lembro muito bem que a gente estava falando sobre implantar ou não implantar marcos. O colega disse que o povo arranca os marcos, pensa que é ET, que o meio ambiente está filmando, que tem tesouro enterrado. Já vimos até maluco usar a tampa do marco pendurado no pescoço como correntão. Ninguém merece. Eu também já vi isso aí. A pessoa usa, né, aqueles corrente, põe ela na corrente, manda prender ali, né? E faz como se fosse um medalhão, né? Prazo administrativo é vida caso seja implementado, principalmente na devolutiva do analista, ele ser objetivo no fundamento. Isso aqui, eu me lembro que houve um comentário de um colega dizendo assim, que deveria ter prazo para dos analistas para a gente, porque só tem prazo da gente para eles. E é claro, eu acho que essa devolutiva do analista, ele tem que realmente ser mais objetivo nos fundamentos e sim cumprir o prazo, porque é tão ruim, né? Eles não cumpriram o prazo, fica 4, 5, 6 meses. Diversos cartórios com quem trabalhamos solicitam retificação em caso de unificação ou desmembramento. Bom, a retificação, às vezes, quando ela ultrapassa 5%, às vezes ela se faz necessária, sim, para a própria segurança nossa, mais nossa até do que a do cartório. Porque você está certificando ali, confirmando que a sua medida está certa, e o cartório vai analisar e vai deferir. A partir daí fica tudo mais fácil, porque já houve deferimento do cartório. Lembrei caso antigo, se puder comentar, Margarete, sobre quando um GEL-CIGEF em área rural faz divisa com limite de área urbana. Se alguém indica fazer memorial indicando coordenadas e também fuso. É o seguinte, se ele for certificar no CIGEF, ele faz divisa com esse lote urbano, mas ele está sendo certificado, o confrontante dele, como imóvel rural. Então, é sem chance de ser o TM. Sempre SGL. Tudo que vai para o CIGEF é SGL. Pense que, em termos de estruturação, o cartório vem avançando bastante nos últimos anos. Um dos exemplos é o mapa dos imóveis registrados. Quer dizer, o mapa dos registros de imóveis. Um repositório com várias temáticas agregadas ao fundiário. Realmente, os cartórios têm evoluído bastante, os cartorários têm mudado um pouco a mentalidade deles e assim a gente vai progredindo. Margarete, em caso de certificação confrontante com rodovia, o limite deve ficar na área de servidão da rodovia ou no limite da área não edificante? No limite da área não edificante, não. Você tem duas opções. Se ele tiver uma faixa de domínio, se a rodovia tiver uma faixa de domínio juridicamente constituída, ou seja, se já tem o decreto, se já foi aprovado, então você vai fazer pelo limite da faixa de domínio. Mas se ela não tem a faixa de domínio, você vai fazer pela própria estrada. Eu não sei o que veio aqui antes, porque quem selecionou as perguntas para mim engoliu essa palavra. Sei o que? Cartas de anuência dos vizinhos que cobramos, acordamos com os clientes. A necessidade de ver documento dos vizinhos para validação dos limites não certificados documentais é problema. Preços realmente é um problema na hora da precificação quanto às cartas de anuência, porque se você tem que cobrar do cliente, a não ser que você já embutiu ali no preço, no valor, mas normalmente hoje em dia muitos profissionais têm cobrado, porque é um serviço que demanda tempo, demanda paciência e demanda gasto, porque às vezes você tem que
voltar no imóvel, que às vezes não é tão perto, porque tem que pegar a anuência do vizinho dele que mora ali na fazenda. Às vezes você vai 4, 5, 6 vezes na residência dele, não encontra com ele. Então é um serviço que atrasa. A única vantagem que eu vejo nisso, o que é? É que quando você vai buscar a assinatura do vizinho, você conversa com ele e acaba pegando mais serviço, mais GEL, CCIR para atualizar, ITR. Então, esse boca a boca que você faz com o vizinho é muito importante para captar cliente. Bom, aqui quando eu falei da gestão territorial, que hoje em dia a gente não é mais máquina, né? A gente não é máquina de fazer GEL, máquina de fazer CCIR, ITR, não. Hoje nós temos que ver o imóvel como um todo e nós temos que entender de tudo para que possamos atender bem o nosso cliente. Então, o colega disse que a gestão territorial inclui GEO-INCRAS, que é o GEL, mais carta, mais averbação, CAR, CCIR, ITR, manejo florestal, manejo de pastagem, etc, etc. Aqui e disse também que lá no município dele a raiz quadrada não funciona, que é aquela raiz quadrada que a gente comentou, a raiz quadrada do hectare vezes salário mínimo, que é um parâmetro para valor, e muita gente usa somente como parâmetro mesmo, mas infelizmente não estamos tendo. Em relação aos valores, tem que estudar a área, ida ao campo e também a documentação. Com certeza. Estudar a documentação, gente. Se não estudou, nem pega o GEL. E também o estudo de cadeia antes da precificação. Você fazer toda aquela cadeia dominial, ver quanto que iniciou a área, quanto que era no início, quanto que ele foi vendendo, para quem vendeu, quanto comprou, se comprou. Áreas que confrontam com rios. Preciso pegar a matrícula do confrontante que fica do outro lado do rio, ou posso somente o nome do rio ou do córrego? É o seguinte, nós temos aí uma opção que, se o córrego, o rio, for navegável, o confrontante será ele mesmo. Então, você vai fazer pela margem e a margem é do lado do seu cliente. Então, nesse caso, não faz nada com o vizinho. Mas se a divisa é no meio, você vai pegar ali o gel no córrego pelo meio. Aí nós temos o seguinte caso. Se for navegável, o vizinho é a margem, o confrontante é o rio, né, o córrego, e você vai fazer o levantamento pela margem. Se ele não for navegável, o levantamento será pelo meio, o tipo de limite é curso d'água, curso d'água, né? E do outro, e o vizinho do meio para frente, que vai confrontar com o que você está fazendo, ele é o confrontante. Então, é o imóvel que fica depois do meio do córrego. Agora, o que tem de particularidade nisso? É que se, por exemplo, você leu na certidão, e na certidão fala que é na margem, você vai fazer pela margem. Se na certidão fala que é meio, você vai fazer pelo meio. Enfim, nada destitui a importância da certidão. Em caso de desmembramento de imóvel já referenciado, precisa pegar novamente a declaração dos confrontantes levantados? Não, desde que sejam os mesmos. Se não for, aí é bom você pegar, porque você está fazendo um outro, vão nascer novos imóveis desse desmembramento. Aqui é sobre mais alguns pós-EAD, por exemplo, já assistimos algumas lives com ela, mas nunca apareceu o sobrenome, algum outro local de aulas. Sinceramente, eu não me lembro qual foi o assunto aqui, mas se o colega quiser enviar novamente, a gente comenta. Disponibiliza a carta para nós, por favor. Eu não sei, me parece que foi o Alessandro que falou isso. Eu não sei qual carta, eu não me lembro qual carta que eu comentei, mas você pode solicitar aqui no comentário do vídeo, como você pode me mandar um WhatsApp ou um e-mail, que eu vou mandar com o maior prazer. A gente argumenta, mas não somos ouvidos. Ele também não sei, ele deve estar falando com o cartório ou com o analista. O que fazer quando o cartório não quer registrar a GEL com acréscimo de 15%? Não tem o que fazer, porque uma diferença de 15% é uma diferença que a gente mesmo tem que ter o interesse em fazer a retificação, porque, suponhamos, um imóvel de 100 hectares vai apresentar 115 hectares, ou de 100 hectares vai apresentar 85 hectares, a diferença é muito grande. Então, não tem como a gente, como profissional, aceitar essa diferença, muito menos o cartório, porque o cartório ele pensa na segurança dele, assim como nós devemos pensar na nossa segurança. Então, esse acréscimo aí é segurança para o cartório. Então, nós não temos nada a fazer a não ser fazermos a retificação. Eu agradeço a todos vocês que estiveram na live, agradeço os que estiveram aqui. Se puder, curta o vídeo,
para aumentar mais, né, o engajamento, para aqueles a gente não tem fim lucrativo aqui, o nosso fim, a finalidade aqui é só mesmo de aumentar o conhecimento de vocês, estarmos mais próximos, mas quanto mais pessoas assistirem o vídeo, melhor será para todos nós. Então, quem não conhece o Clube de Assinaturas, nós já temos 50 e poucos vídeos lá. Todos bons. Todos os vídeos são muito bons. Toda semana a gente inclui vídeo. Provavelmente nessa semana até eu vai tirar alguns dos assuntos aqui da live para fazer o vídeo dessa semana. Mas ainda não sei, não. Mas está muito bom. Quem está no clube está gostando. Manda bilhete elogiando pelo Carrefour. E assim a gente vai acertando. E além do clube, nós temos as nossas redes sociais, que é o Telegram, nós temos o grupo no Telegram, temos o canal aqui no YouTube, temos o grupo no Facebook e temos no Instagram. Se puder nos seguir, será melhor ainda. Então, até o próximo vídeo.